volta com o nosso programa. Eu falei no começo de hoje que a gente ia tratar de um assunto muito importante, falar de uma forma de atendimento educacional que é recente no país. A Analina está aqui comigo, a Analina Luna, que é pedagoga e vem realizando esse trabalho aqui em João Pessoa. Eu estou falando do atendimento pedagógico domiciliar. Nessa época de pandemia, a gente sempre teve uma preocupação com relação a como vai ficar a questão educacional dos nossos filhos e de uma forma geral. Essa preocupação do atendimento domiciliar, vocês também tiveram e por isso que implantou nessa época esse sistema. Me fala um pouquinho como é que funciona. Bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia aos telespectadores do Manhã da Gente. O atendimento, pedagógico domiciliar, muitas pessoas elas confundem o reforço escolar, e o atendimento pedagógico domiciliar. São diferentes. O reforço escolar, ele é mais voltado para o acompanhamento da vida escolar da criança, como ajudar eles a fazerem os trabalhos escolares, acompanhar eles nos estudos para avaliações, para as provas. Então, já o atendimento pedagógico, ele é mais abrangente. Ele vai em cima das dificuldades que a criança tem, mais específicas, E como assim? O processo de alfabetização, A criança está com dificuldade nesse processo de alfabetização, então aí entra o atendimento pedagógico. O professor particular, ele faz o mapeamento, Ele faz a observação, isso numa aulinha prévia, de forma lúdica. Para conhecer, como é o aluno. Isso. De forma prévia, a gente faz uma aulinha, com muita ludicidade, onde a criança nem perceba que ela está sendo avaliada. E ali, de forma minuciosa, fazemos, esse mapeamento, observando as dificuldades da criança e aí fazemos todo um trabalho de planejamento para que a criança ela obtenha êxito nesse processo de aprendizagem. A gente sempre costuma falar assim, é um trabalho de psicopedagogia, porque ele vem o comportamento e vem ali aquela questão do ensino em si. Quando vocês estão fazendo essa análise, o que é que principalmente vocês observam e que ali pode deixar, vamos dizer assim, não, é nesse ponto aqui que essa criança precisa melhorar. O que é que de fato, a priori, vocês observam na criança? Essa observação é uma observação, não é micro, ela é macro, Vamos dizer, e vai muito pela faixa etária da criança. Ah, interessante. Nessa pandemia, em 2020, que começou a pandemia, sim, houve uma evasão de crianças da escola porque os pais decidiram tirar devido à insegurança, inseguros devido à pandemia. Então, eu recebi propostas de mães, tia Analina, me ajude aqui, eu tirei minha criança da escola, mas eu não quero que ela pare o desenvolvimento das habilidades, Aí foi onde eu entrei e fiz esse mapeamento, observando em que processo da aprendizagem a criança estava, Quais as necessidades dela ali. Então, é onde eu te falei, a gente faz toda uma aulinha lúdica observando. Por exemplo, uma criança na faixa etária de 4 aninhos, Ela precisa estar ali desenvolvendo as habilidades dela motora, As habilidades sensoriais, ela precisa esse desenvolvimento, Então eu pego isso, eu pego atividades, para que aí uso essas atividades junto com a criança, coloco ela ali no meio como um sujeito ativo da atividade e vou fazendo essas observações, no que ela precisa aprimorar, para depois, assim, fazer um planejamento e ver que a criança realmente está progredindo, Eu sei que vocês têm que observar também, porque a criança ela é um reflexo dos pais, é um reflexo do ambiente ali familiar e tudo mais. Como é a conversa com o pai na hora que você está fazendo o atendimento? Existe alguma, vamos dizer assim, determinação do pai que pode atrapalhar? Existe isso? Eu sei que deve existir. Eu sei que deve ter pai ali, deve ter mãe, que gosta de dar uns pitacozinhos, Tia Ana, faz assim, Tia Ana, faz assado. Isso até atrapalha um pouco,
Eu trabalho muito em cima do protagonismo infantil e em cima da pedagogia afetiva. Muito bom. Então, se a criança ela não aprender através da afetividade, eu não vejo outra maneira, outra forma da criança se desenvolver. Então, essa afetividade, né, esse trabalho com as emoções da criança, a criança precisa estar bem trabalhada emocionalmente, né, para que essa aprendizagem ela venha, né? E a gente a gente ainda encontra, né, muitas crianças que vieram muito ansiosas por causa da pandemia. O quê? Foram mais de um ano trancadas dentro de casa. Isso, perderam a convivência com outros colegas. Aí veio o ensino online. Como que uma criança de 4 aninhos, 5 aninhos vai ficar na frente de um computador para estudar, né? Então, muito complicado. E as habilidades que precisam ser desenvolvidas naquela faixa etária, né? Então, quando os pais chegam para mim, né? Primeira coisa, escuta. Nós precisamos ser ouvidos desses pais, né? A gente precisa escutá-los. Ouvir quais as suas ansiedades, o que é que eles almejam, né? Então, tem todo um contexto, cada família é um contexto. É verdade. E nós temos que ter esse olhar afetivo, não só para a criança, mas também para a família, né? Até porque a criança está ali naquele meio familiar. Né? E os pais ansiosos e as crianças também. Dentro de casa. Isso. Então, de repente, a gente faz um trabalho com os pais um pouquinho. A gente tem que passar segurança, confiança para os pais, né? E aí a gente começa a fazer todo aquele trabalho com a criança. É um trabalho, assim, muito recompensador, né? Até algumas meninas me perguntam, né? Como que você consegue, né? Dentro de casa é o conforto da criança. A criança não fica tipo, saindo da aula, coisa assim. Isso. Mas aí é que entra. Como é que você faz para chamar a atenção dela? Isso. As aulas que eu faço, né, são totalmente lúdicas. O lúdico atrai muito a criança. Olha aí, né? Olha aí, gente. A criança tem TV, a criança tem tablet. Tem os brinquedos dela que hoje estão ali. Tá tudo muito tecnológico. Como que a professora vai fazer o atendimento, né, pedagógico em casa e vai atrair a atenção da criança. Então, eu trabalho com muita ludicidade para que as crianças aprendam com prazer, se sintam atraídas na aula. E outra, sempre colocando a pedagogia afetiva na frente, né? Porque a criança, ela é um sujeito, ela precisa ser um sujeito ativo dentro desse processo de aprendizagem. Ela precisa ser um sujeito ativo, então ela precisa ser escutada. Olha, essa questão da pedagogia afetiva é um tema que não só está sendo trabalhado atualmente por conta desse processo de pandemia, muito importante. O pessoal aí de casa, as mamães, fiquem atentas nesse tema, porque a gente que tem filho, eu tenho uma criança de 11 anos em casa, essa responsabilidade que a gente tem e que também sobrecarrega o professor, o educador, o pedagogo, porque a gente diz assim, não, vocês têm que resolver a situação do meu filho, ele tem que ter uma atenção melhor, principalmente agora que a gente está tentando voltar à rotina deles. Terminou a pandemia, terminou não, né? Mas deu uma amenizada na pandemia, estamos voltando a esse momento presencial deles. Mas aí você também está dando esse reforço em casa. Existe algo que possa melhorar ainda mais a parceria do pai, do filho e da escola agora com o retorno presencial? Como é esse trabalho? Sim, existe sim, né? Se é escola, pais, né? A família em si não se unir, né? Então fica difícil realmente esse desenvolvimento da criança, né? Tudo um conjunto. Mas aí, assim, quando surge essa dificuldade, né? Desculpa, quando surge essa dificuldade, aí é onde entra o professor particular, né? Porque eles têm afetividade. Chamam você logo de Tiana. Vai ser a primeira coisa. Eu vou botar o retrato na minha casa. Vão me chamar, o meu filho vai lhe chamar de Tiana. E a afetividade que ele tem com a professora dele já de sala de aula. E a minha. Então,
São 3 relações ali super importantes para ele. E que a gente tem que dar esse importante. Por que eu quero que você enfatize isso? Porque tem gente que acha que é descartável e desnecessário. Não. E na verdade não é. Eu digo isso porque também sou mãe, estou passando por esse período, tem que ter uma análise realmente dessa educação afetiva em casa. Um profissional, por isso que eu quero que você frise sobre o profissional, o seu trabalho e os resultados que se traz para dentro do aspecto familiar. Isso, muito bem. Então, o atendimento pedagógico em casa, né, ele tem feito um efeito muito grande nas crianças, né? Primeiro, também questão de logística, né? Questão de logística. Os pais hoje vivem numa correria do dia a dia, né? Então, vou sair do trabalho, pegar a criança, vou levar para um atendimento, para um reforço escolar. Não, eles não precisam se preocupar, porque aí a professora vai até a criança, né? Vai até a casa dela. E os benefícios de um atendimento pedagógico em casa são muitos, além da questão da logística, né? Do tempo dos pais, né? São muitos. Esse feedback, a aprendizagem da criança, ela é feita a longo, a curto e médio prazo, né? Vai muito dependendo do que a criança ela necessita. Quando a professora está só com a criança, né? Então a criança não vai ter ali umas distrações, né? Que tem na sala de aula. É uma né? coisa bem específica. Isso. Então existe-se ali o olhar mais afetivo com a criança, um olhar mais afetivo, né? A criança ela passa a ser um agente ativo, um sujeito ativo, né? Você observa ela e passa a escutá-la também, tá entendendo? Muitas vezes essa escuta, ela não vem no ambiente escolar, porque tem muitas crianças. É verdade. A demanda é grande para uma professora de sala de aula e também para um grupo também de reforço escolar. Então, um atendimento individualizado pedagógico, o diferencial é esse, porque ele está junto da criança de forma individualmente, né? E ali a criança ela se sente mais confiante e segura para conversar com a professora, né? Dizer suas ansiedades, né? Os problemas que podem estar acontecendo, né? Isso. Então, é todo um trabalho para que a criança ela chegue na aprendizagem. Eu chego em algumas casas, né? Claro, vai ter criança, eu dormi tarde, né? Dormi tarde, aí não quer bem a aula. E aí, com um jeitinho, né? Afetivo, daqui a pouco, não dá um minuto, estão lá comigo estudando, né? É verdade. Até vai ter gente que vai ter a rejeição, mas vai ter aqueles que vão abraçar vocês, que vão acolher, que vão necessitar desse carinho. Olha, queria eu ter mais tempo para falar sobre isso, porque eu acho muito pertinente. É o assunto da hora, é do momento mesmo. Continuem firmes na profissão de vocês e principalmente propagando isso, porque tem gente que nem sabe que pode ter esse conforto, porque para mim eu tenho como se fosse um conforto, é uma ajuda a mais para realmente desenvolver a questão da parte educacional e todo o desenvolver e a desenvoltura da criança. Então, parabéns por ser esse tipo de profissional, por estar presente no nosso dia a dia. E eu quero aproveitar, Tiana, como é que a gente faz para ter mais ainda orientações suas, ou Instagram, ou um telefone para contato? Eu queria que você deixasse esse recadinho para a gente e já te agradecer por você estar aqui hoje. Tem o Instagram, né, que é o protagonizar.pedagogia afetiva. Os pais podem acompanhar, observarem como é mais o trabalho lá, né? Tem muitas aulinhas que eu posto para os pais observarem. E também meu contato é 9162-7885. Obrigada mais uma vez, viu, pelo seu carinho e sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Atenção!